Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto essa noite. Glória a Deus. Então, que você venha se colocar na dependência do Senhor, para Ele fazer aquilo que for da vontade dEle, para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento como esta hora, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, ex-oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaço se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, ex-oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento como essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, ex-oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaço se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, ex-oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaço se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, ex-oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Às vezes, muitas vezes, independente das circunstâncias,
em que nós estamos vivendo, independente do que for, o Senhor, Ele manda que a gente venha erguer a nossa cabeça. Ele pede para que a gente não venhamos nos entristecer. Porque a palavra do Senhor em Eclesiastes 3:3, ele diz que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, assim como a gente tem um tempo de vir a esse mundo, a gente também tem um tempo de retornar aos braços do Pai. Mas felizes são aqueles que retornam aos braços do Senhor com a plena convicção de que irá ser salvo. E Ele manda que nós venhamos erguer a nossa cabeça, porque a vida ela se segue. A gente ainda tem um percurso para seguir. A gente ainda tem a obra do Senhor, né, para levar adiante. Então, somente com a cabeça erguida, a gente vai conseguir chegar onde o Senhor quer que nós chegamos. Amém? Aleluia. Ergue agora a tua cabeça. Não fique triste. Oh, não. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça. Vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Oh, pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta e liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Está livre até para voar. Vou agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, e tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmãos, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmãos, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para a melhor parte do culto, né? Que é a preciosa palavra do Senhor Jesus. Né? E eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E agora orar, né, pela leitura da noite, a irmã Sâmia. Glória a Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor na glória. Meu Deus, essa noite que não seja, Senhor, a tua filha, Senhor, mas que ela venha servir, Senhor, de canal, Senhor, para tu trazer, Senhor, a tua preciosa palavra. Senhor, meu Deus, que, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, Senhor, o Senhor venha, Senhor, consolar os nossos corações. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Pois nós sabemos, meu Deus, que é a tua palavra, Senhor, que nos renova a cada dia. Senhor, meu Deus, essa graça, Senhor, que tu renova, Senhor, que tu derrama sobre as nossas vidas, mesmo sem nós merecermos, meu Deus, que nos restaura a cada dia. Que o Senhor possa ter uma palavra, Senhor, para cada um, Senhor, conforme a sua necessidade. Então, fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que tu queres essa noite, meu Deus. E aqui eu já te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite ministrando a mensagem do Senhor. Deus me mostrou uma palavra que tem como tema uma perspectiva bíblica sobre o sofrimento a partir do livro de Eclesiastes. Então, hoje nós vamos estudar um pouco, conhecer um pouco mais
sobre o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. A partir desse livro que foi escrito por Salomão. Salomão ele escreveu esse livro no finalzinho do seu reinado, já na sua velhice. A gente pode ver que o mesmo autor que escreveu Eclesiastes, que é Salomão, ele escreveu também Provérbios e Cantares. O primeiro livro foi Cantares, ainda na sua mocidade, e depois Provérbios. É uma forma de ilustrar a sabedoria desse rei, né, que ao invés de pedir riquezas para Deus, ele pediu sabedoria. E por isso Deus lhe deu sabedoria e riqueza. Mas apesar de tudo isso, o livro de Eclesiastes narra a visão que esse homem passa a ter após toda a sua experiência. Ele passa a narrar a visão que ele tem depois de ter conquistado tudo, de ter conquistado reinos, de ter obtido muitas riquezas. Na verdade, o propósito deste livro é mostrar como uma vida sem Deus pode ser vazia. E uma vida sem Deus é caracterizada pelo quê? Pela busca por poder e por prazer. Então a gente vê que quando uma pessoa ela não busca Deus, ela não tem uma vida de comunhão com Deus, é uma pessoa que fica incessantemente buscando poder, seja através do trabalho, seja através de domínio ou qualquer outra coisa, e buscando prazer, que é saciar suas próprias vontades. E isso revela uma vida sem Deus. Porque quando a gente busca a Deus, a gente passa a morrer para nós mesmos. A gente passa a renunciar o nosso prazer, a nossa vontade. Porque muitas vezes não coincide com a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós somos inclinados para o mal. Então, como nós podemos agir segundo a vontade de Deus sem que Ele age primeiramente sobre nós? É impossível. E aí o propósito desse livro é mostrar o vazio. Como caracterizar o vazio? O vazio é a ausência de Deus. E mais à frente vem falar, na metade do livro, que a sensação de vazio nos leva ao sofrimento. E aí a gente se pergunta, qual cristão está imune ao sofrimento? Nenhum. Ninguém está imune ao sofrimento. A Bíblia fala que as dificuldades vêm para os justos e vêm para os ímpios. As dificuldades vêm para os cristãos e vêm para os ímpios. Então, ninguém está imune ao sofrimento. De maneira clara, o que é o sofrimento? É ter aquilo que você não deseja ou desejar aquilo que você não tem. Como assim? A gente pode ilustrar da seguinte forma: ter o que você não deseja. Um caso como o nosso que aconteceu recentemente, do falecimento do meu avô. Nós não desejamos que ele tivesse falecido, que ele tivesse morrido. Então, isso causou um sofrimento em mim e na minha família. Ou, por exemplo, desejar o que você não tem. Nesse tempo de pandemia, a gente quer sair, quer voltar à nossa rotina, quer não ficar se preocupando com ter contato com as pessoas. E isso também causa sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em comunidade. Primeiramente, no casamento, que é a nossa família, com filhos, com a congregação, que são os irmãos, com a nossa comunidade e com a nação. Então, Deus nos criou para viver em comunhão, viver em harmonia. E o fato de nós não estarmos fisicamente unidos como éramos acostumados pode trazer também um sofrimento. Então, a gente pode ter essa clareza de que o sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. E aí a Bíblia vem falar que nós só podemos evitar o sofrimento não amando nada e nem ninguém. E se a Bíblia manda a gente amar o próximo, amar a Deus, como nós estaremos imunes ao sofrimento? Não estaremos. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela destaca que o amor e o sofrimento estão unificados. A maior prova disso que nós podemos ter é a morte de Jesus na cruz. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho. Jesus nos amou tanto que se entregou por nós. Então, a maior prova de amor foi Jesus sendo ali crucificado.
E entender o sofrimento é entender o amor de Deus, um amor sacrificial. Irmãos, não é fácil passar por dificuldades. Tem pessoas, tem pessoas que só conseguem adorar a Deus quando tudo está bom. E tem pessoas que só buscam a Deus quando está na dificuldade. Mas diante disso, não é fácil a gente passar por lutas, por sofrimentos. Mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes 1:9, nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso quer dizer o quê? Você acha que nós estamos passando pela primeira pandemia? Não, não estamos. Pode ser a pior, mas não é a primeira. A história nos conta que nós já passamos pela peste bubônica, pela gripe espanhola, pela varíola. E aí, quantas milhares, milhões de pessoas não morreram nesse período? Quantas pessoas não foram para Deus ou para um outro lugar nesse momento, nessas crises? Quantas pessoas que vivenciaram essas pandemias não acharam que ali era o fim? Assim como nós podemos estar achando também? O que pode ser, porque Jesus está se aproximando cada vez mais. Mas aí eu pergunto, qual será o propósito da pandemia? Irmãos, a Bíblia fala, em Eclesiastes também, eu li isso quando criança, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há unguento. E eu, meu Deus, com meus 9 anos, eu ficava, meu Deus, como que é melhor ir para um velório do que ir para um aniversário. E aqui, meu irmão, a gente pode refletir o quê? Que em uma pandemia, a gente passa a refletir mais sobre a morte. Quando a gente está embriagado pelos nossos prazeres, sejam mundanos ou sejam mesmo espiritual, o prazer de estar ali em família, estar em um aniversário, estar em comunhão, muitas vezes nós não refletimos sobre a morte. E neste livro, Salomão ele fala sobre a universalidade da morte. E isso mostra o quê? Há um tempo para tudo acabar. Assim como nós nascemos, nós um dia partiremos. Nossa vida é como um sopro. A nossa vida é como uma gota. Mas a eternidade é o oceano. E Salomão ele nos convida a refletir o quê? Não podemos colocar nosso coração nas coisas terrenas. Irmãos, às vezes a gente se apega a muitas coisas. É um trabalho. Eu já conheço muitas pessoas que entraram em depressão porque perderam o trabalho. É um parente. A gente se pega muito ao que é material. Mas aquilo que é terreno, aquilo que é visível, é uma gota no oceano. As coisas eternas, irmãos, estão no reino espiritual, são invisíveis. E é essas coisas que nós devemos buscar a cada dia. Como coloca Salomão, nós não devemos nos apegar às coisas terrenas. Aqui tudo é passageiro. Em Eclesiastes 2:2 diz, do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Irmãos, a alegria que ele fala aqui não é a alegria que vem do Senhor. É uma alegria que vem das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. E aqui ele coloca que essa diversão não consegue curar um espírito triste e nem satisfazer a nossa alma. Pode observar, irmão. Você está ali no momento de comunhão, está ali se divertindo, vai para uma praia, vai para qualquer outro lugar, se diverte, sorri. Mas se não for a presença de Deus na sua vida, você chega em casa e vem aquele vazio. Vem aquela vontade de ter o seu coração preenchido. E nenhuma coisa, nada que seja terreno vai preencher esse vazio. Não há alegria passageira que preenche esse vazio. Nesse livro que eu li, ele traz um trecho muito importante que fala sobre o sofrimento. E eu posso considerar que esses é um dos propósitos da pandemia. A autora fala assim, Deus sussurra para nós em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Quer dizer o que, irmão? Que quando você está ali no momento de diversão, você às vezes escuta Deus falando de longe. De longe.
Às vezes, quando você vem para o culto, está num dia normal, um dia da sua rotina, onde tudo acontece como deveria acontecer ou como você planejou, você escuta Deus falando na sua consciência, você consegue absorver a mensagem, você consegue ouvir a voz de Deus. Mas, irmão, ele grita em nossa dor. Isso quer dizer o quê, irmã? Quando a gente está sofrendo, nós vemos Deus, irmão. Mais do que em todos os outros momentos. E tem uma frase que diz: bendita a dor que nos aproxima de Deus. Irmãos, é preferível que a gente passe por muitos sofrimentos e se achegue aos pés do Senhor do que viva uma vida contente com as coisas do mundo e nunca o sinta, nunca o ouça. Porque o nosso coração, irmão, ele é inclinado para as coisas do mal. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, nunca escolheríamos Deus. Ele que nos escolheu. E quando ele escolhe alguém para estar na presença dele, ele não promete uma vida sem sofrimentos, mas ele promete uma vida com sofrimentos e com a presença dele. A Bíblia diz que nos foi dada a graça de não só conhecer Cristo, mas de padecer com ele. Então, irmãos, que a gente possa se alegrar também nesse sofrimento. Nós, diferente do mundo, daqueles que não conhecem ao Senhor, temos uma esperança. Quando a gente está ali ansioso, quando a gente está ali preocupado, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente lê uma palavra, a gente ouve um louvor. E quem não conhece a Deus, irmão? Pessoas já se suicidaram com medo, já tiveram crise de ansiedade. Cristãos também têm crise de ansiedade. Mas nós nos apegamos à palavra. Nós murramos nosso corpo para vencer a nossa natureza caída pecaminosa, uma natureza que muitas vezes quer estar no controle de tudo. Nossa natureza que quer lutar pela própria força. Mas como Paulo disse, a graça do Senhor, ela se manifesta mais ainda na nossa fraqueza. Ou seja, nós temos que nos gloriar por sermos fracos, porque aí mostra a força do Senhor em nossa vida. E aí, qual outro propósito da pandemia? Refinar a fé e despertar o interesse pela oração e palavra. Assim como o fogo refina o ouro, a nossa fé ela vai ficando mais ativa, mais fortalecida nesse período. Irmãos, a gente vê que a gente vivia em um tempo atribulado. Eu, por exemplo, às vezes saía 6 da manhã e chegava 8 da noite. E aí eu ficava pensando que, às vezes, o tempo era corrido para ler a palavra, para orar. E o Senhor ele nos deu essa oportunidade também. Tudo depende da nossa perspectiva. A gente pode ver como um tempo de estar isolado, de não ter contato com ninguém, de não poder sair, de estar preso. Mas nós podemos ver também como um tempo de nos achegar a Deus. Um tempo de a gente ler a Bíblia, da gente orar, ter mais comunhão com o Senhor, da gente estar mais com a nossa família. Então, esse é um dos propósitos da pandemia. É trabalhar também nos crentes, é despertar os crentes para orar. Nos meus da pandemia, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus, se alguém na minha família for sem conhecer a Ti, como é que eu vou ficar? Meu Deus, como é que essa alma vai ficar? E aí o Senhor, Ele me despertou para orar mais pelos meus familiares, despertou o meu esposo a me convidar para orar também pelos meus avós. Parece que eu já tinha tocado no coração dele. E aí a gente percebe que quando a gente passa por esses momentos reflexivos, momentos de luto, a gente consegue refletir mais sobre a brevidade da nossa vida. E a alegria no Senhor não é a ausência do sofrimento. Muitos cristãos já perderam entes queridos. Eu já vi histórias de pastores que já morreram nessa pandemia. Mas a nossa alegria não é no sofrer, mas ser a presença de Deus em nossas vidas. E a Bíblia fala, irmãos, que um coração alegre é um dom de Deus. Ou seja, por nossa vontade, por nossa força, nós não conseguimos nos alegrar. Quando a tristeza vem e nos abate, a gente fica ali, sem força, sem ação. Mas é o Senhor que nos dá alegria. É o Senhor que nos dá força, que nos dá ânimo.
E aí, irmãos, como que a gente pode vencer essa fase? Temendo, amando e confiando nele e em sua palavra. Irmãos, o temor leva à sabedoria. O confiar tem a ver com a nossa fé. E o amor é o amor que vem de Deus. Quando a gente ama, a gente consegue obedecer, a gente consegue cumprir. A gente consegue fazer a vontade do Senhor. Então, qual a nossa ferramenta nesse momento? Temer, amar e confiar em Deus e em sua palavra. Ou seja, o que a Bíblia me diz é verdade. Independente do que o mundo esteja me mostrando. Que a gente tem mania de ver, de observar o mundo. Mas Deus, ele fala através da sua palavra. Aqui é a própria voz de Deus. Então, nós podemos perceber o quê? Que nós, nesse momento, temos que nos apegar mais ainda à palavra de Deus. Assim como ela tem nos consolado, nós temos que consolar outras pessoas. Assim como ela tem nos advertido, advertir outras pessoas. Então, que a gente possa, nesse momento, utilizar mais essa ferramenta que nos foi dada. A gente vai ler um pouco sobre a história da igreja. A gente vê quantas pessoas já morreram para que esse evangelho fosse proclamado. Quantas pessoas antes disso trabalharam para que essa Bíblia, para que essa palavra fosse exposta para o mundo? As pessoas escreviam à mão. Então, que a gente possa valorizar mais essa ferramenta. E, voltando um pouquinho, temer, amar e confiar em Deus nos leva a agir de formas diferentes. Há um número de coisas nesta vida sobre as quais nada podemos fazer, que é o caso da pandemia. Será que, se nós clamarmos a Deus, e se for da vontade dele, ele poderia cessar com essa pandemia hoje? Poderia. Ele é todo-poderoso, ele é soberano. Mas será que nós, falhos e pecadores, conseguiríamos cessar essa pandemia? Não. Então, essa é uma das coisas nas quais nós nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos algo. Ou seja, eu não posso mudar a realidade da pandemia, mas eu posso fazer algo dentro dessa pandemia, dentro desse sofrimento que estamos passando. E aí volta aquela questão de Deus nos fazer seres sociais. Ou seja, que a gente possa usar nosso sofrimento para a glória de Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, irmãos, nós estamos sofrendo com a situação, assim como o mundo aí fora está. Mas nós somos seres sociais que vivemos em congregação. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, um dever de amar nossos irmãos em atitudes. Amar não só de lábios. Quantos irmãos estão aí em casa? Irmãos que não têm nenhum familiar cristão e se sentem sozinhos porque a família que tinha era na igreja, a gente não está podendo visitar. Irmãos que não têm acesso à tecnologia para assistir um culto online, mas que você mora perto, que você mora em frente, pode falar, pode ligar. Então, o que nós estamos fazendo pelos nossos irmãos nesse momento, ou pelo nosso vizinho? Como nós estamos lidando com esse sofrimento? Como nós estamos exercendo o temor, o amor e a obediência pela palavra do Senhor? E aí, Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazê-lo conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aí, quando eu li esse versículo, eu fiquei meditando. Meu Deus, se eu partisse hoje, o que eu teria feito pelas pessoas? Será que eu teria usado os dons que o Senhor me deu? Será que eu teria dedicado o meu tempo para as coisas do Senhor? Irmãos, às vezes eu não acordo muito bem, não tenho forças, a gente é falha, é pecador. Quando chega no final da noite, eu comento com meu esposo. Hoje o dia não foi produtivo. Eu não consegui ler, eu não consegui orar, eu não consegui arrumar a casa, não consegui fazer aquilo ou aquilo outro. E então a gente percebe, irmãos, que o nosso dia só vai ser válido
se a gente tiver uma comunhão com Deus. Irmãos, a comunhão com Deus não é em relação a horários. Não é passar 3, 4 horas, por mais que isso seja bom. A comunhão com Deus é você ter esse contato, ter essa dependência. E a palavra nos mostra quem somos. E a oração nos faz dependente do Senhor. Que nós possamos, nesse tempo, orar cada vez mais, buscar cada vez mais, porque nós não temos força para passar sozinhos por esse momento. Em Eclesiastes 11:1-2 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, aqui Salomão nos encoraja a generosidade. Ou seja, nós temos que ajudar enquanto há meios para isso. Irmãos, eu ouvi uma pregação que o pastor falava sobre isso. O pastor, ele falava com sua igreja sobre ajudar os irmãos. E uma igreja que muitos membros tinham poder aquisitivo, têm poder aquisitivo. E na mesma igreja, outros irmãos sofriam sem ter alimento. E esse versículo fala muito sobre isso. Será que nós temos olhado para nossos irmãos, para nossos vizinhos nesses momentos de tribulação? Ou a gente se perde na nossa crise, achando que nós estamos sofrendo sozinhos, nós precisamos de ajuda e ninguém mais? Irmãos, às vezes a nossa crise, eu vejo muitas pessoas reclamando no WhatsApp, no Instagram, eu preciso ir ao shopping, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, enquanto outras padecem com falta de alimento. Então, que nesse momento, nós possamos testemunhar o amor de Cristo em atitudes, em palavras. Porque às vezes, irmão, a fome da pessoa não é de alimento apenas, é de uma palavra, é de um louvor, é de uma palavra amiga. Então, que a gente possa buscar a Deus e repassar para os outros aquilo que nós estamos absorvendo e aprendendo. Salomão, ele destaca que a sua vida é, na verdade, uma armadilha. Ou seja, o homem mais sábio, mais rico da terra, ele vê sua vida como uma armadilha. Ele aconselhava várias pessoas, ele agradava ao Senhor com sua vida, mas ele percebe no final da sua vida, isso é destacado em Eclesiastes 12:13, que ele diz que o que destaca em tudo isso, em todas as suas observações, o que deve ficar para nós é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nesse versículo nós temos 2 verbos. Verbos são palavras que indicam ações. A primeira que eu posso destacar é temer. Nós temos que temer aquilo que o Senhor diz. Temos que temer e guardar os seus mandamentos. Ou seja, temer e guardar. E a Bíblia fala lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, quando nós tememos ao Senhor, nós nos tornamos sábios. Porque nós passamos a obedecer. Nós passamos a cumprir os mandamentos do Senhor. E em Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Então, que nós possamos a cada dia, irmãos, temer ao Senhor para nos tornar sábios e guardar a palavra dele em nosso coração. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente começa a meditar sobre essa palavra. E o que a gente pensa, a gente sente, a gente faz. Então, que nesse momento, principalmente, assim como em toda a nossa vida, a gente possa nos encher de coisas boas, nos alimentar da palavra de Deus que nos traz esperança, inculcar versículos à nossa mente para que nós possamos continuar firmes nesse momento. O livro de Eclesiastes, irmãos, ele é como um espelho sobre nossas experiências, as mais amargas e dolorosas. Salomão, ele vem falar que tudo é vaidade. O trabalho é vaidade, seus desejos são vaidades, tudo é vaidade. E em alguns versículos ele ressalta, vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
E no hebraico, que é a língua que foi escrita, quando um autor fala duas vezes a mesma palavra, é porque ele quer dar ênfase àquela palavra. Então a gente percebe o quê? Que tudo que a gente faz pode ser caracterizado como vaidade. É a gente correndo atrás de algo para nos satisfazer, para nos saciar. Mas o incrível, irmão, é que no final do livro, ele nos tira do desespero. Porque ele tira o foco de si, da sua sabedoria, e ele aponta para Deus. E a gente vê que lá em Mateus, se não me engano, essa mensagem ela é ratificada, ela é confirmada. Ou seja, Salomão coloca Deus como a resposta para todas as perguntas. E lá em Mateus, Jesus se coloca como maior que Salomão. Então a gente percebe o quê? Que por mais desesperadora que seja a nossa situação, por mais amarga que seja nossa situação, nós devemos encontrar Cristo em meio ao sofrimento. Encontrar Cristo em meio ao nosso luto. Apontar para Cristo em cada momento. Porque, irmão, nos sofrimentos mais intensos, nós temos as lições mais profundas. Irmãos, eu esqueço de aniversários que eu fui, eu esqueço de viagens que eu fiz, não lembro da riqueza de detalhes. Mas eu lembro das minhas orações, dos meus gemidos, das minhas lágrimas de dores. Eu consigo me lembrar perfeitamente das vezes que eu orei pela vida do meu avô, por exemplo. Das vezes que eu recebi o não de Deus. Das vezes que o Senhor ficou em silêncio, que também era uma resposta para mim. Mas é nesse momento que a gente tira a lição profunda. Às vezes a gente anseia tanto ser feliz, o mundo prega muito ser feliz. Mas nós, cristãos que conhecemos a Deus, sabemos que nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui. E eu fiquei refletindo sobre isso. Por exemplo, quando eu viajo para algum lugar, irmãos, o trajeto não é fácil. Uma vez eu fui viajar 3 horas da manhã. Eu tive que sair de casa 11 horas. E então é o cansativo. Você pega carro, pega outro transporte, fica esperando no aeroporto, na rodoviária, fica cansado, leva bagagens, às vezes pesos desnecessários. A viagem, o trajeto, nem sempre é tão bom, nem sempre é agradável. Mas quando você chega no lugar, você consegue gozar daquele lugar. Conhecer um lugar novo, se alegrar. E a Bíblia fala lá em Hebreus que nós somos estrangeiros e peregrinos. Ou seja, nós estamos em uma viagem. O nosso ponto final não é aqui, irmãos, nessa terra. É por isso que Salomão frisa que nós não podemos nos apegar às coisas terrenas. A nossa pátria não é aqui. Nós temos que aspirar a uma pátria celestial. Nós somos cidadãos dos céus, não daqui. E ao refletir sobre isso, a gente vê o quê? Que aqui, como cidadãos, nós temos várias obrigações. Tem que tirar RG, tem que prestar conta disso, prestar conta daquilo. E se nós estamos desenvolvendo uma cidadania celestial, nós temos que desenvolver a nossa salvação a cada dia. Temos que ansiar as coisas de Cristo. Nós somos tão falhos, irmãos, que a gente não consegue passar 1 hora ouvindo uma mensagem, ouvindo a palavra do Senhor. E a gente tem que buscar o prazer por essas coisas. Por quê? Porque a única coisa que nós faremos lá no céu é adorar. Lá não haverá trabalho, não haverá rede social, não haverá nada disso. Nós estaremos lá para adorar, para conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Logo após falar sobre isso, fazer essa linha do tempo sobre sua vida, sobre suas visões sobre o mundo, sobre a sua experiência, Salomão nos ensina a esperar com confiança e deixar que Deus faça tudo sozinho. Irmãos, como é difícil a gente reconhecer que o controle não está conosco. Quem controla tudo é Deus. Antes de nós existirmos, Ele já era Deus. Quando nós deixarmos de existirmos, Ele continuará sendo Deus. Então, irmãos,
a gente tem que entender o quê? Que o nosso esforço está desprovido de proveito ou propósito. Ou seja, por mais que eu me esforce, por mais que eu lute para que algo aconteça ou não vai valer de nada. A nossa responsabilidade humana só começa após a soberania de Deus. Isso quer dizer o quê? Eu só faço uma coisa se Deus quiser que eu faça. Eu não posso ir além da vontade do Senhor. Eu não vou sentir além do que o Senhor quiser que eu sinta. É o Senhor quem domina nossa vida, quem domina nossa mente. E nós temos que entregar nossa vida por completo a Ele. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, na verdade, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos para Ele, nós entregamos não só a nossa vida, não só o nosso tempo, mas o nosso coração, a nossa mente, nosso corpo físico, nosso temperamento, nossas emoções, nos entregamos por inteiro. E aí, isso inclui o quê? A gente passar a buscar a fé. Diferente do que muitos pensam, a fé ela não é um sentimento. A fé, ela é uma ação obediente. Quantos versículos na Bíblia nós não vemos o Senhor falando para nós termos fé? Para nós não temermos as situações. Quantas vezes você já leu na Bíblia, não temais? Irmãos, a fé, como dizem Hebreus, é a certeza daquilo que a gente não viu. O mundo vê um mundo em caos, vê o planeta Terra em caos, mas nós vemos além. Nós ansiamos uma pátria que não é aqui. A gente sabe, como diz em Mateus, que nós iríamos passar por dores, tribulações, pestes, mas aqui é só o princípio da dor. O Senhor, Ele está conosco, irmão, nesse momento. Ele está ao nosso lado nesse momento, mas nós precisamos confiar cada vez mais. Paulo diz lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, não há promessa melhor para nós do que uma vida com Deus. Uma vida, irmãos, que não tenha sofrimento. Irmãos, enquanto o mundo afirma que o caos vai piorar, que não temos saída, e por isso muitas pessoas se suicidam pela ausência de uma esperança, nós temos promessas. E nós temos que aguardar essas promessas, que ansiar essas promessas, que confiar nessas promessas. Nós não podemos, irmãos, viver ansiosos. A Bíblia diz lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Já basta o dia o seu próprio mal. Há 2 semanas, antes do meu avô ficar doente, me deu uma crise de ansiedade, irmãos. Como eu falei no início, nós não estamos imunes. Irmãos, do nada eu comecei a chorar. Meu esposo dormindo e eu chorando. E pensando, sofrendo por antecipação. Meu Deus, se alguém da minha família pegar Covid, se os meus avós pegarem, são do grupo de risco, são idosos. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e me firmei nela. Cada dia é um dia vencido. E a partir daí, todo dia quando eu acordava, eu agradecia a Deus por estar respirando. Agradecia pela saúde. E nós temos que entender o quê? Que por mais nós não estejamos saudáveis, Jesus é mais importante que a nossa saúde. Mais importante que estar saudável é você ter Deus. Por quê? Quantas pessoas estão aí fora, irmãos? Saudáveis, bens, e não buscam a Deus. Então, vale mais que a gente esteja doente, esteja enfermo, e esteja aos pés do Senhor. E eu fiquei ali sofrendo, e eu orei ao Senhor para Deus tirar aquela ansiedade do meu coração, e Ele tirou. E logo depois, meu avô ficou doente. E aí a preocupação era porque ele não podia ser internado, porque ele é do grupo de risco, era cardíaco, e nos hospitais não tinham vagas. No hospital que ele fazia o tratamento, tinham muitas pessoas contaminadas, e se ele fosse, seria um risco a mais.
E aí a gente começou a orar. Deus tocou no coração do meu esposo para falar comigo, para orar mais pelo meu avô. E aí, diante dos dias, ele foi piorando, piorando, piorando. E quando minha tia ligou e disse assim: Sâmia, tua avó quer que os filhos venham aqui, se você quiser vir também. Irmãos, eram 10h30 da noite, mais ou menos, e eu caí em prantos. E eu me dispus a orar ali naquela noite. E eu não consegui orar para Deus curar o corpo dele. Eu só orava: Senhor, tens misericórdia, salva o meu avô. Isso foi dia 6 de maio. E eu orava incessantemente para Deus salvar. Porque, irmãos, não há peso maior do que você ver um ente querido partir sem conhecer ao Senhor. Então, que nesse momento, as nossas orações sejam voltadas para isso, mais ainda. Senhor, liberta meu parente. Senhor, cura meu parente, cura meu pai, cura minha mãe. Salva, Senhor, liberta. Porque não adianta a gente passar a refletir sobre a morte e não refletir sobre a eternidade. Onde nós passaremos nossa eternidade, irmãos? E os nossos entes queridos? E aí, no dia 7, um dia depois da minha oração, nós fomos lá pela manhã, minha mãe, eu, o pastor, levar uma mensagem para ele. E ele se converteu. Irmãos, eu sou cristã desde os 9 anos. E nesses 15 anos, eu vi minha mãe se converter primeiramente, depois minha irmã e o meu avô. E, irmãos, ele não foi curado como a gente orou para que acontecesse, mas o não de Deus também é resposta. Mas eu creio que mais importante que a cura do corpo foi a cura da alma. Não há milagre maior, irmãos, do que um idoso de 71 anos que agiu com bondade muitas vezes pela misericórdia do Senhor, que se considerava bom se reconhecer como pecador. Não há milagre maior do que um idoso de 71 anos reconhecer que suas obras de nada valiam diante da salvação. Porque a salvação não depende de nós. É o Senhor quem faz a obra completa. Nós fazemos obras porque somos salvos. Nós não somos salvos porque fazemos obras. Então hoje, apesar dessa perda recente de menos de um dia, as lágrimas rolam no rosto. Eu chorei. Mas o meu coração ele está tranquilo porque Deus, ele teve de misericórdia da vida do meu avô. E nos seus últimos 6 dias de vida, ele passou a ter uma esperança. Uma esperança que antes ele não tinha. E isso quer dizer o quê, irmão? Estamos finalizando já. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos à mercê do acaso. Irmão, se Deus controla uma folha que cai, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça. Ele é um Deus que controla cada coisa. Ele é um Deus que cuida de cada etapa da sua vida. E nós, nesse momento, devemos nos abster de pensamentos que sejam contrários a isso. Muitas pessoas acreditam que o universo conspira, que o tempo vai curar, que isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia fala que Deus é o Deus que reina sobre o universo. Deus, ele é o Senhor do tempo. Então, maior que todas essas coisas é Deus. E é nele que nós devemos nos confiar. Nós não devemos confiar, irmãos, em médicos, em políticos, em autoridades que o Senhor colocou. Elas são usadas, mas não devem ser o centro da nossa confiança. Nós, homens, somos fundações de areia. Ou seja, se uma areia está molhada, ela pode ir para lá, para cá. Pode mudar, se você fizer um castelo de areia, você joga água, ele desmancha. Então, isso quer dizer o quê? Qualquer coisa que nos aconteça pode nos tirar a estrutura. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus é a rocha. A rocha, ela não muda. Pode vir temporal, pode vir o que for, a rocha continua ali intacta. Então, que nós não coloquemos nossa confiança no homem, seja em nós ou em outras pessoas, mas em Deus. E este livro, para finalizar o último ponto, ele ilustra a boa nova inseparável do cuidado e da misericórdia de Deus. Em Eclesiastes 3:3, por exemplo, Salomão diz:
Há tempo de matar e tempo de curar. Esse capítulo 3 é muito conhecido pela igreja, que ele vem falar que há tempo para tudo. Então, irmãos, a guerra não dura para sempre. O nosso sofrimento não vai durar para sempre. E é nisso que nós temos que nos apegar. Essa pandemia não vai durar para sempre. Mas nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a fé que é operada em nós através do Evangelho, ela traz sentido à nossa vida. Ou seja, é a nossa fé que nos dá um novo ânimo. E é essa fé que nos dá a certeza do perdão, da vida eterna e da salvação. Então, irmãos, que nós podemos nos firmar cada vez, agora mais do que nunca, nós somos exemplos para o mundo. E duas características devem nos distinguir do mundo, que é o quê? A gratidão, também pelo sofrimento. Será que, por exemplo, Paulo, ele colocaria o conhecido espinho como uma das coisas nas quais ele deveria ser grato? Sim. Nós temos que colocar toda a nossa vida, tudo que a gente passar, como algo a ser grato a Deus. E a aceitação, que é o quê? Quando o Senhor disser não, é não. É aceitar a vontade de Deus sobre nossa vida. O Senhor, Ele quer que nós oremos, que nós peçamos, que nós coloquemos diante dele nossos desejos. Mas Ele também quer que a gente aceite sua vontade soberana. E há um propósito amoroso para tudo que nós passamos, irmãos. Há um propósito amoroso em tudo isso. Lá em Eclesiastes 6,14 diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, todos os nossos dias pertencem ao Senhor, e até os dias maus cooperam para algo bom. Quando meu avô faleceu, por exemplo, irmãos, minha família estava reunida, fizemos orações, teve ali a presença do Senhor naquele momento de partida. Então, se essa for a vontade do Senhor, que você sofra, que você possa ser grato e aceitar, e ter contentamento, como diz lá em Filipenses 4:11, se você quiser acompanhar. Filipenses 4:11 fala sobre isso. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Ou seja, nós temos que estar firmes em Cristo para conseguir viver em qualquer situação, sejam ela boa ou ruim. Não é fácil passar por perdas, por sofrimentos. Eu, por exemplo, era muito ligada ao meu avô, mas nós temos que ter a esperança, irmãos, de que melhor que gozar essa vida passageira é gozar a vida eterna. A vida passageira é uma gota no oceano. A vida eterna é o próprio oceano. É infinita. Então, que nós possamos usar o nosso sofrimento para a glória de Deus. Aproveitar esse momento para orar com os nossos familiares e orar pelos nossos familiares. Eu queria encerrar agora com um trecho de um livro que eu li, que diz assim: minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e meu Senhor. Eu não escolho as cores. Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição do que ele planejou, quanto os fios dourados e prateados. Ou seja, nós somos como um tapete na mão do tapeceiro. E para fazer o trabalho de artesão, nós passaremos por momentos felizes
e tristes. Então, que nós possamos inculcar nesta noite que o nosso sofrimento nunca é em vão. E que nós podemos glorificar a Deus nesse sofrimento também. Basta que nós temamos, amemos e confiemos em sua palavra, em seu amor e em sua misericórdia. E agora nós vamos encerrar. Eu queria fazer uma oração pela igreja, que nós possamos ser gratos e aceitar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei quantas casas estarão mais vazias depois dessa pandemia, se algum cristão irá perder um parente, mas o Senhor sabe. E assim como o Senhor tem me dado força para mim e para minha família, Ele estará também conosco. Que nós possamos orar por cada um, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, para que o Senhor salve, tenha misericórdia. Porque a vida é muito curta, mas a eternidade é muito longa. Glória a Deus, vamos orar nessa noite. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por me dar força para estar aqui pregando a Tua palavra, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está nos assistindo. Senhor, trabalhe no coração de cada um. Que nós possamos, meu Deus, ver o sofrimento como algo que te glorifica, meu Pai. Que nós possamos nos colocar, Senhor, na Tua presença cada vez mais. Abençoar aqueles irmãos que também não estão acompanhando, Senhor. Trabalhe no coração de cada um, na mente, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, testemunhar a Tua infinita bondade e misericórdia para com aqueles que não te conhecem, meu Pai. Que esse momento seja um momento de resgate, meu Pai, dos cristãos que outrora estavam afastados, distantes de Ti, e de resgate daqueles que ainda não te conhecem, meu Deus. Abençoa nossa vida, nossa casa, nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Abençoa a oportunidade.